E aí pessoal, tudo bom? Hoje, continuando com a playlist de física básica, a gente vai estudar ordens de grandeza, né? Notação científica, tudo isso. E primeiramente vai ter uma certa história, né? Antes existiam outros sistemas de numeração, só que assim, cada sistema tinha vantagens e desvantagens, né? Hoje em dia, o mais bem sucedido é o decimal, né? Já tem muitos anos de história. E a gente fez um avanço que é entender os números reais, né, decimais assim, com uma soma infinita de potências. Primeiramente, né, vamos recordar o que é uma potência e por que é usada em sistemas de numeração. Imagine aqui que eu tenho 1, certo? Então, quais são os algarismos que a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegando no 9, né? Aí, beleza. A gente poderia fazer o seguinte, colocar mais um outro algarismo aqui. Não sei, por exemplo, A, depois B, C, D, E. E colocar quantos eu quiser, né? Ou não necessariamente poderiam ser letras. Mas qual é a questão? A grande evolução mesmo é a gente poder compactar isso daqui. Porque imagine, beleza, você teria uma certa vantagem. Você poderia escrever um número grande com apenas um só caractere, né? Por exemplo, esse aqui. Só que, como é que você vai fazer cálculos, né? Soma, subtração, tudo com um sistema assim? Fica difícil, né? Então, o que é que criaram? Um certo loop. Veio 0, aí veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Chegando no 9, o que é que fizeram? Não. A gente vai, a partir do 9, a gente vai mudar só a posição dele e resetar a contagem. Então olha só que interessante. A gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando dá o 9, o que é que a gente faz? A gente vai contar quantos resets houveram na casa à esquerda, certo? E aí, como resetou, eu volto ao 0. E aí eu continuo, né? Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegando no 9. Só que a caneta. Chegando no 9. Opa, vou ter que resetar novamente. Então, eu vou contar agora os resets. E continua, 0, tan, 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 tan. Ou seja, com duas posições e essa noção de resetar, contar os resets nas casas à esquerda, eu melhorei bastante. Eu consigo escrever números muito grandes com esse sistema de posição. Então, claro que obviamente vai chegar um momento em que a própria contagem dos resets será resetada. Então, resetou aqui, né? Quantos resets houveram? Ultrapassou o 9, vamos resetar a contagem dos resets. E eu coloco aqui um reset do reset. E essa ideia ela vai indo embora, normal. Então, como é que a gente pode poder entender isso como uma fórmula? Bem, a gente pode entender da seguinte maneira. Cada reset a gente vai chamar de uma potência. Então, essa primeira casa aqui, por exemplo aqui, 100. Essa primeira casa, quais são os valores em ordem de grandeza que ela vai poder funcionar? Bem, ela compreende um intervalo de vai do 0, né, até o 9. Então, em questão de ordens de grandeza, cada casa, quero dizer, pelo menos essa primeira aqui, vai de 0 até 9. Agora, o reset, esse primeiro reset, ele compreende de quanto? Ele vai de 0 mesmo, né? Ou seja, nenhum reset ocorrido, até o
9 também. Então todas as casas vão de 0 a 9. Só vão aparecer caracteres de 0 a 9, ou quantidades, né? Só que o que acontece é que cada casa, cada posição, ela vai indicar uma ordem de grandeza diferente. Nesse caso aqui, esse de 0 a 9 vai representar 1 mesmo, né? Ou seja, é como se todos eles só representassem 1, ou seja, de 0 a 9. O que vai acrescentar nesse número, né? Já essa segunda casa, como cada reset corresponde, cada reset desse corresponde a 10, né? A 10 trocas de algarismo aqui. Então, cada reset vai ser vezes 10. E por sua vez, esse cara aqui só vai aparecer o 1 quando houver o reset do reset. Então, no caso, vai ser de 0 até 9 vezes 100. Vocês conseguem compreender isso aí? Então, quanto mais à esquerda for a casa decimal, maior será a quantidade necessária ali para que haja contagem de reset. Então, o que é que foi feito? Como é complicado a gente trabalhar assim, a gente colocou classificações, né? Então, elas se subdividem nisso, em potências. Eu posso colocar esse 10. Como a gente vai de 0 a 9 e vai representar 10, né? Ou seja, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, aqui eu tenho quantos algarismos? São 10 algarismos, né? Ou seja, eu posso fazer uma bijeção com um conjunto aqui de 1 até 10, certo? Logo, eu vou trabalhar em quê? Em potências de base 10. Então isso aqui é 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0, pessoal, ele é 1. E esse cara aqui, dessa segunda posição, vai ser 10 elevado a 1, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Já esse outro cara, eu já posso compactar ele, porque 100 pode ser escrito como 10 elevado ao quadrado. Esse outro cara aqui, isso é a mesma coisa, vai de 0 a 9 vezes 10 elevado à terceira. Então, o que é que eu posso falar aqui? Que todo sistema de numeração baseado em posições, né, nessa contagem entre aspas de reset, pode ser escrito da seguinte forma: como uma soma de, aqui eu tenho, vamos continuar com o nosso, vai ser 1000 agora, ou seja, vai ser essa primeira posição, né, elevado a 0, né, primeira, ou seja, vai ser 10, multiplicando quem? A primeiro dígito é daqui, 10 elevado a 0, certo? Mais, aí vem a outra, a segunda posição. Mais o algoritmo está na segunda posição, multiplicando a base 10 elevado a 1, mais o da terceira posição, multiplicando 10 elevado ao quadrado, e assim por diante, porque não tem fim. Então, eu posso aumentar isso daqui quanto eu quiser, quantas bases forem necessárias, certo? Então, a numeração científica, ela vai se basear nisso aqui, né? Ela só vai focar na potência da base de numeração, certo? Então, geralmente, a gente tem que extrapolar isso aqui, porque a gente só colocou potências positivas. Mas a gente pode colocar potências negativas, adicionando uma vírgula e colocar para cá. Ou seja, da vírgula para cá, eu tenho potências negativas. Então, no caso aqui, eu teria mais... Vamos colocar esse cara aqui.
seja, eu tenho 1000,1. Então, o que é que eu estou adicionando aqui? Ao invés de ser 10 elevado a 0, que seria esse cara aqui, se eu andando para a esquerda, eu aumento a ordem de grandeza, se eu andar para a direita, eu vou diminuir a ordem de grandeza, então vai ficar menos 1, 10 elevado a menos 2 e assim por diante, certo? Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse 1000,12, eu tenho todos esses caras aqui, né? 1, 2, 3, 4, ou seja, aqui eu teria 0, 0, 0, e na quarta posição eu teria 1. Aqui eu teria 1 vezes 10 elevado à terceira. Todos esses outros caras seriam 0, multiplicando a potência. E aqui, mais, né? Eu teria 10 elevado a menos 1, multiplicando quem? 1. É o algarismo que está aqui na posição menos, né? Mais quem? 2 vezes 10 elevado a menos 2. Consegue entender? Ou seja, a soma dessas potências com essas constantes representadas pela posição aqui que eles se encontram, né? Você soma essa galera e tem um número. Então, a ordem de grandeza, o foco dela é isso aqui. Então, no caso, em notação científica, a gente tem exemplos como 2 vezes 10 elevado à terceira. O que é que isso daqui quer dizer? Simplesmente que é 10 elevado à terceira multiplicado por 2. Quem é 10 elevado à terceira? É 1000. Porque esse reset só ocorreria quando interasse 1000. E então isso daqui, na verdade, é 2000. Certo? Ou seja, todas as potências antes ali, né, de 0 até o 2, elas não contribuíram com a soma. Certo? Somente a casa dos milhares, do 10 elevado à terceira. Agora observe que para você escrever números desse jeito aqui é bem mais compacto. Porque basta você indicar qual é a ordem de grandeza do número. Então, se eu tiver, por exemplo, 6,87, como é que eu poderia escrever isso em notação científica? A gente teria